Este é um episódio especial. Trata-se da entrevista na íntegra a Gustavo Cardoso pelo podcast Repórter 360 no Jornal Público. Esperemos que gostem. Desde que tudo isto começou, que a vida passou a ser maioritariamente feita em casa e ocasionalmente ir buscar mantimentos. Ou seja, num fim de contas, assim um pouco como viver no meio do Walking Dead, só que em realidade e não ficção. Portanto, sair à rua só quando é necessário encontrar alguma coisa e depois fazer o trabalho em casa. Portanto, que essa é a grande transformação nas nossas sociedades para aqueles que podem não sair de casa. E para um professor isso é possível. Não é que seja assim, seja em todas as profissões, mas para quem ensina é possível fazer essa vida de trabalho em casa. E quais é que acha, agora entrando mais dentro do tema da entrevista, quais é que acha serem os principais impactos que a pandemia vai deixar na sociedade e que o confinamento vai deixar na sociedade? Nós estamos a viver uma experiência social não planeada por ninguém e com uma característica muito própria, ou seja, talvez introduzindo primeiro aqui, vamos buscar um personagem do cotidiano, real, Donald Trump. Na gestão da América e da crise na América, Donald Trump acusa a China de não ter avisado a tempo daquilo que estava a passar. Mas, na realidade, se nós fizermos uma análise das dinâmicas que acompanharam a pré-declaração de pandemia, ninguém quis muito acreditar que uma pandemia fosse algo que fosse possível acontecer, porque acreditar na existência de uma pandemia implicava mudar radicalmente a nossa rotina e a nossa vida do cotidiano, seja nas relações de amizade, familiares, de trabalho, na escola, de entretenimento, todas. E, portanto, nós resistimos muito. Isto tem potencial, é um potencial transformador de todo tipo de relações sociais e da forma como comunicamos daqui para a frente. Sociais, económicas, políticas, culturais. Vai depender do tempo que demorar até haver uma nova rotina. Ou seja, nós, enquanto seres sociais, vivemos por rotinas e mesmo quando odiamos as rotinas, substituímos uma rotina por outra rotina. Por exemplo, se quisermos colocar as coisas deste modo, não querer ter nenhuma rotina é uma rotina também, em última análise. E, portanto, aquilo que eu estava a tentar argumentar é que o que é socialmente mais fácil para todos nós era evitar a ideia de que a pandemia fosse efetivamente acontecer. Porque aceitar que ela viesse implicava ter que mudar tudo na nossa vida. E isso era a última coisa que nós queríamos. Nós indivíduos, mas também as instituições da sociedade. E, aliás, nós se fizermos uma análise da comunicação da própria Organização Mundial de Saúde ao longo do período de declaração da pandemia, muito provavelmente, cruzando o que era dito na OMS e aquilo que estava a ser dito pelos governos de todo o mundo à medida que eram confrontados com essa possibilidade potencial distante da declaração de uma pandemia, era a de que, bem, isso nem pensar. Declarar uma pandemia, nem pensar. Então como é que vai ser com os aviões? Como é que vai ser com a deslocação dos cidadãos? O que é que vai acontecer com a economia? O que é que vai acontecer com todas as atividades que envolvem contacto entre as pessoas? E, portanto, todos nós estivemos em negação face à pandemia, precisamente porque ela tem essa dimensão totalmente disruptora daquilo que é o normal. Mas tem sido sempre assim ao longo da história. As pandemias quebram a rotina e a organização da nossa vida. E daqui para a frente, com esta, nós não conseguimos ver com os nossos amigos, estar com os nossos amigos, com alguns familiares, eu não vejo os meus avós há 2 meses, nós vamos passar alguma tendência, tendo em conta também, bem, é difícil, mas circunstâncias anteriores, nós passarmos a valorizar mais os laços que temos. Ou seja, das palavras de um amigo meu, sociólogo, o
o professor Vânia Baldi, nós éramos felizes, mas não sabíamos. Ou seja, nós, no nosso cotidiano, tínhamos um conjunto de coisas que só viemos a valorizar quando nos foram retiradas. Só tivemos a percepção do quanto elas eram importantes para nós. Coisas como ir jantar fora com amigos, coisas como ir visitar os familiares. Todas essas dimensões, elas faziam parte daquilo que nos fazia felizes e daquilo também que nos dá a nossa dimensão de seres sociais e portanto, em última análise, da definição do que são pessoas em sociedade. E, portanto, nós, na realidade, sempre valorizámos muito os laços sociais, é isso, ou seja, a comunicação, a capacidade de estar com outros, de fazer coisas em conjunto, é aquilo que nos define enquanto espécie que se orienta pela comunicação significativa e, portanto, e que é capaz de articular ações em conjunto. Agora, se isso nos vai tornar melhores pessoas, se a pandemia nos vai tornar melhores pessoas, não obrigatoriamente, porque vai-nos fazer perceber melhor algumas coisas, mas não se vai substituir a outras dimensões que têm a ver, essencialmente, com a nossa definição daquilo que é o bom, do que é o mau. Aliás, basta ver nos últimos tempos em Portugal, na discussão política, vamos começar a confinar pessoas pela etnia, e se fazemos essa discussão qualquer dia, estamos a discutir se devemos ou não colocar quarentena àqueles que já tiveram, que são assintomáticos ou não, e, portanto, começamos a introduzir na sociedade uma divisão de classes em função da relação que o nosso corpo tem com o vírus, o que seria provavelmente o fim de qualquer possibilidade de uma sociedade sã e com capacidade de reagir à pandemia. Então aí estaria a sociedade também infectada e doente, para além daqueles que vão tendo que contactar com a pandemia e sofrer as suas consequências. E a longo prazo é possível, se calhar não é, mas é possível detectar é possível que surjam consequências a um nível psicológico e que mudem a humanidade da forma como a conhecemos agora. Isto vai ter alguma repercussão forte no futuro? Bem, aquilo que nós fazemos é pensar em termos de tendências. Dizer como vai ser o futuro está no campo da futurologia. E a futurologia tende a produzir muitas distorções, porque normalmente não é capaz de prever para onde é que nós estamos a ir. Mas tendo feito esse reparo, eu creio que nós temos um conjunto de coisas com as quais eu poria em dois níveis. Primeiro, nós temos que pensar o que é que esta situação de pandemia, confinamento e desconfinamento nos vai trazer, colocando várias hipóteses em cima da mesa. E depois, aquilo que virá depois disto tudo. Porque, tal como acho eu que tinha sido publicado num artigo do Público da Opinião, relembrando que quando a SIDA surgiu, na altura o presidente norte-americano referia que para o ano temos uma vacina. Entretanto, passaram mais de 3 décadas desde essa declaração. E, portanto, nós temos que pensar que, por um lado, podemos ter que viver esta situação durante muito tempo e que a rotina pode não ser antes da pandemia e depois da pandemia. Pode ser antes da pandemia e durante a pandemia, durante os anos que ela durar. E aí, claramente, nós vamos ter que alterar muito daquilo que é o nosso cotidiano. Até porque, em termos de cenários, nós sabemos, ou pelo menos sabemos que existe o cenário de existirem vários picos ao longo do período mais próximo. E uma sociedade que entra num processo de confinamento e desconfinamento, com períodos em que está desconfinada e outros em que está confinada, altera claramente também aquilo que é a nossa rotina e a nossa forma de estar. Mas pronto, tendo feito estes reparos, vamos falar, por exemplo, daquilo que está a acontecer no ensino, por exemplo, para vermos as diferenças. Nós estamos, neste momento, numa situação que oscila no ensino, por exemplo, universitário, entre a zoomificação da realidade e a zombificação da realidade. Porquê? Porque quando nós aceitamos que temos que
ter aulas e, portanto, temos de estabelecer comunicação em termos de aprendizagem através do Zoom, em substituição da sala de aula, estamos a fazer ou uma coisa que é substituir o espaço físico pelo espaço da comunicação, e que estamos a conseguir fazê-lo, e portanto recriamos e inovamos essa dinâmica, e ela passa a ser, mas também tem consequências, passa a ser algo como aquilo que nós estamos a fazer agora aqui, enquanto estamos a gravar esta entrevista, e portanto há interação, há capacidade de reinventar a forma de dar aulas, ou então estamos a caminhar para uma lógica de zombificação, que é dar aulas no Zoom como dávamos na sala de aula. E aquilo que nós estamos a observar, que é o local para onde aparentemente todos estamos a ser empurrados quando não inovamos e não fazemos aulas de forma totalmente diferente, é para uma lógica de zombificação, em que os zombies são de dois tipos. Temos os zombies professores, que são aqueles que chegam, ligam e começam a debitar e, quando chega ao final do tempo, param. Ok? Mas também há a zombificação do lado dos alunos, em que, quando se apagam as câmaras e quando se utilizam outro tipo de prerrogativas, ou se decide não lutar contra o desinteresse, transformamos uma relação em total relação de zombies. Ninguém comunica com ninguém, estamos todos no mesmo sítio, mas estamos a olhar uns para os outros e aquilo que estamos a dizer não tem qualquer efeito. E isto é uma discussão que tem que ser feita por uma razão muito, muito simples. É que, neste momento, embora se esteja a tratar do desconfinamento da universidade e do Politécnico, etc., na realidade, na mente das pessoas todas, está a interrogação de saber se o próximo ano letivo não vai ser igual ao final do atual ano letivo. E, portanto, isto depois tem todas as questões que estão associadas a isso, e isto é apenas um microcosmos das mudanças. Vamos pensar da seguinte maneira: os alunos pagam propinas. É justo estarem a pagar propinas por ensino presencial quando vão ter apenas ensino à distância? Ou deve desde já ser assumido que isso pode acontecer e que não tem nada a ver o presencial e o não presencial com as propinas e é meramente uma mudança de acordo com a dinâmica social que está em cima da mesa? É porque da primeira vez fomos todos apanhados de surpresa e estivemos numa emergência. Agora estamos numa rotina e se tivermos que voltar outra vez em setembro para casa, imaginando, de repente vamos estar outra vez, mas não existem segundas emergências e passam a existir novas normalidades. E portanto essa discussão devia estar a ser feita agora e não está. Neste momento estamos muito preocupados em saber se regressamos ou não regressamos, mas a dimensão do ensino está, e destas questões, está muito ausente. Estamos todos a querer acreditar que estamos a salvar as instituições e o funcionamento das mesmas. Mas não estamos a discutir se, por acaso, colocando essa hipótese, este for um novo normal. Porque a maior parte de nós acabou por... Nós, quando estou a falar de nós, estou a falar dos alunos e dos professores em simultâneo. Acabou por transpor um desejo para uma nova realidade. O desejo é que tudo estivesse na mesma e corresse bem. Mas na realidade, nem a realidade onde nós estamos é a mesma, nem esse desejo se pode concretizar porque mudaram completamente as situações. Portanto, isto é apenas para falarmos na questão do ensino. Há outras áreas, obviamente, em que nós vamos ter que pensar e discutir sobre como é que vamos lidar com questões tão simples como aquela que tem sido e está na mente de quase todos atualmente, sobre como é que vão ser as próximas férias. Em particular porque as pessoas almejam e continuam a almejar voltar a ter uma espécie de saída deste caos para a normalidade que conheciam, que era a interrupção do outro caos onde se vivia. Isto chama-se férias. E, portanto, de alguma maneira, nós estamos... Esta discussão sobre a praia só é racional, em termos da sociedade portuguesa, se nós entendermos que as férias sempre foram vividas como uma alternativa à rotina de trabalho. E, portanto, as pessoas, já que o trabalho foi mudado, agora o desejo é imaginar que as férias vão querer dizer o regressar a 2019, ao verão de 2019, mas isso também não vai acontecer. Portanto, há em tudo aquilo que nós fazemos esta dimensão de é possível, não é possível. Quando nós dizemos, por exemplo, vamos regressar às universidades
ou vamos regressar às empresas, e no local de trabalho, tal como nos restaurantes ou nos corredores de uma universidade, a distância de segurança são 2 metros, é assim, dá-nos vontade de rir, porque na realidade provavelmente o melhor será mesmo não voltar, porque se imaginarmos o que é um corredor de uma instituição a funcionar, e as salas não têm espaço também para lidar com o número de alunos, com as distâncias de questão de segurança. Todos nós temos aquela imagem das salas de aula com filas de carteiras. Se somos 30 e ao existirem 30 lugares, só lá cabemos 15 pelo menos. Portanto, tudo isto são um somar de questões que em todas as instituições e também na dinâmica do estar em família e de estar com os amigos e de praticar desporto e de ter tempos livres, tudo isso se altera. E portanto, nós vivemos entre a vontade de aceitar que a realidade vai mudar e o desejo que ela regresse àquilo que nós conhecíamos, estamos numa situação de oposição e de confronto dentro de cada um de nós e em sociedade também. As pessoas, quando vão agora, por exemplo, a um cabeleireiro ou um barbeiro, a primeira coisa que a dada altura o barbeiro ou a cabeleireira pergunta é: mas sente-se em segurança aqui? Não está a sentir medo, pois não? Portanto, isto é uma mudança muito radical e, portanto, quer dizer, há outras interrogações que nós podemos colocar e, por exemplo, nós hoje em dia estamos a entrar na normalidade de ter máscara e de estar na rua com máscara. Mas a máscara, ao mesmo tempo, ajuda-nos a esquecer que estamos a viver uma pandemia. E talvez isso não seja tão positivo quanto isso. Ou seja, porque sentimos mais insegurança. Sensação de segurança. Exato, sentimos mais insegurança. Não é que façamos coisas que não faríamos se estivéssemos a pensar que estávamos numa situação de insegurança. Mas introduz uma certa normalidade em que nós nos vamos esquecendo que estamos em pandemia, pois precisamos de ser lembrados. É como se tivéssemos que ter uma espécie de sinal permanentemente a acender e a dizer-nos: atenção, olha, que a pandemia ainda não acabou. Lembra-te. E isso não é viável, portanto é natural também que nós vejamos acontecerem outras dinâmicas para os próximos tempos. Então aqui a questão é preparar para que a normalidade fique rotina e a questão é exatamente que nós temos que nos preparar para que a rotina seja anormal e que não seja... Temos que começar a pensar nisso com mais discussão, porque não estamos a ver se calhar as coisas a tão longo prazo como deveríamos, verdade? Provavelmente, vamos ver, é assim, preparar-nos para o pior, desejar o melhor. Essa deve ser o lema para a gestão para os próximos tempos. Porque se de repente aparecer uma vacina, ótimo, nada disto mais faz sentido e só temos que esperar mais 12 meses até haver vacinas para toda a gente. Mas se não aparecer uma vacina ao final de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses e se começar a achar-se que não vai aparecer outra vez mais daqui a mais um ano, não é só... ou seja, as pessoas, quanto mais estiverem em processo de negação face à mudança, mais lhes vai custar a admitir que não haja solução rápida para o problema. E isso tem impactos quer na saúde mental, mas também em termos da própria, se nós quisermos, da própria saúde mental da sociedade. Ou seja, nós como um todo partilhamos ideias e partilhamos visões e é aquilo que nos permite viver e estar uns com os outros. Se nós entrarmos num processo de descrença ou não acreditarmos nas instituições, elas deixam de funcionar. A mesma coisa acontece se nós acharmos que de repente não vale a pena fazer nada porque vamos morrer todos ou vamos ficar todos contagiados. Ou seja, temos de tentar encontrar o equilíbrio para não cair nesse ponto e ao mesmo tempo também não estarmos hiper otimistas que tudo se vai resolver e tudo vai correr bem. Isso serve para os primeiros tempos.
mas depois começa a ser complicado manter essa dinâmica. E também não é possível passar o tempo a dizer às pessoas olha, não pode ir para a praia, olha, não pode estar... Porque nem mesmo nas ditaduras e nas sociedades totalitárias isso funciona. Porque senão era fácil e não seria necessário introduzir todos os outros fatores que nós conhecemos de repressão para as pessoas não fazerem as coisas. E, portanto, temos que perceber que na sociedade vai sempre existir, ou pelo menos eu assim julgo que é necessário, se quisermos continuar a viver em democracia, uma dimensão da autonomia. Agora, há um preço associado a essa autonomia. É preciso que as pessoas saibam que se não fizerem um determinado conjunto de coisas, muito provavelmente vão morrer. E depois têm que tomar uma decisão sobre se querem efetivamente morrer mais cedo ou prolongar a sua esperança de vida. E que isso depende delas. Porque senão a discussão a dada altura vai ser muito colocada na ideia de que os políticos querem que a gente faça o que eles querem. Ou seja, portanto, saímos da discussão do que é que eu tenho que fazer para eles querem me obrigar a fazer. Por isso é que o medo inicial neste processo todo fez com que as pessoas ficassem em casa. Não é por ter havido um milagre, como diz Marcelo Rebelo de Sousa, ou os portugueses terem uma consciência cívica elevada. Não, as pessoas tiveram medo. E enquanto estiveram com medo, decidiram proteger-se. Quando começaram a achar que o medo não valia tanto a pena, que isto era uma coisa que já não se suportava mais e que quem está a mandar ficar em casa não pode continuar, e depois a pressão sobre a economia, etc. Tudo isso em conjunto fez com que nós ficássemos mais à vontade. E agora estamos a viver e a escrever a história. Vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver se vamos conseguir manter o número de contágios baixos, vamos ver se eles vão aumentar para um ponto suportável ou não, e vamos fazendo uma aprendizagem semana a semana, mês a mês, até entrar numa nova normalidade. Quando tiverem passado 6 meses, já tiver passado um verão, já tiver passado uma primavera, e estivermos a entrar num outono, inverno, aí nós perceberemos efetivamente qual será a lógica, qual será o padrão daquilo que vem aí para os próximos anos, porque já vamos perceber um conjunto de coisas para as quais não temos agora a resposta. E até quando é que vamos ter medo? Quanto tempo é que vai demorar, dizendo assim, até nós aceitarmos que esta é a nossa nova realidade durante uns tempos? Eu acho que nós vamos lutar sempre contra isso, porque é a forma mais fácil de individualmente lidarmos com a questão. E é aquilo que nos dá esperança. Isto vai passar rápido. Agora, para termos sucesso enquanto sociedade, temos que fazer esta discussão. Ela tem que ser feita e tem que estar em cima da mesa e não... Ou seja, temos que abandonar a contagem dos que morreram, dos que foram infectados e dos que recuperaram. Temos que entrar num outro plano da discussão. E para isso os mídia são importantes, porque são eles que podem permitir introduzir novas discussões, ou seja, introduzir a questão. Isto vai estar assim para muito tempo. Os restaurantes vão ficar com estas medidas, ou então, a dada altura, tudo se vai resolver. Mas temos que funcionar sobre essas duas dinâmicas. E quanto mais falarmos sobre isto, quanto mais colocarmos isto em cima da mesa, mais fácil será para nós deixarmos de pensar a olhar para trás e passarmos a pensar a olhar para a frente. Porque só assim é que se inova, só assim é que se inovam as práticas sociais, na economia, na cultura, etc. Se nós ficarmos à espera que os festivais voltem exatamente da mesma maneira, arriscamos a que eles possam não voltar durante muito tempo se não se alterarem as condições nas quais nós estamos a viver. Portanto, se calhar precisamos de pensar isso de forma diferente. Precisamos de pensar o teatro de maneira diferente. Precisamos de pensar a produção de novelas de forma diferente, para que essas coisas todas voltem. Por exemplo, quando se está a falar sobre os restaurantes, temos que pensar o turismo, a restauração, todas essas coisas de forma diferente. Quanto mais a defesa corporativa existir de que precisamos de apoios
para ultrapassar isto e para aguentar enquanto as coisas não voltarem outra vez ao normal, maior é o perigo que efetivamente as coisas funcionem extremamente mal ao nível do trabalho e, portanto, da manutenção e criação de novos empregos, e porque é sempre assim, quando um modelo é colocado em causa, nós nunca conseguimos fazê-lo sobreviver com pequenas adaptações. As adaptações têm que ser maiores. Não obrigatoriamente para pior. A mudança é apenas necessária, mas não tem que ser para uma situação pior. Agora, tudo isto é uma experiência social em curso. É como se nós estivéssemos a ser testados numa, se assim quiserem, uma espécie de Big Brother à escala planetária, em que alguém escreveu um argumento que nós não conhecemos, mas que depende das nossas interações e das nossas características individuais, para que as sociedades, elas próprias, sejam capazes de experimentar coisas novas e perceber para onde é que vão. É óbvio que nós também sabemos que às vezes essa experimentação traz resultados negativos, muito e fortemente negativos, não é? Nós temos a noção de que, historicamente, as epidemias, por exemplo, estiveram associadas a outras coisas igualmente más. Doença, fome, ou seja, a peste, fome, a guerra. Todas essas coisas normalmente andam em conjunto, porque quando as sociedades entram num processo qualquer de destruturação, a partir daí há outras dinâmicas que às vezes ganham. Nós estamos a ver, por exemplo, que neste momento estamos outra vez em busca de culpados. Neste momento há um candidato a culpado à escala planetária, que é a China. Na política do cotidiano, dá jeito para as eleições que aí vêm culpar uma outra nação quando não se consegue resolver os problemas internamente. Começar em busca do outro para o culpar é algo que é muito característico, mas que tem um preço muito pago, muito alto depois a pagar. É que normalmente essas coisas levam a resultados finais muito feios e que nós já vimos num contexto de outros momentos históricos, quer na política, quer no cotidiano. E, portanto, o mundo não tem culpados, tem um problema que é preciso resolver. E quanto mais depressa as pessoas perceberem que tem que ser feita alguma coisa para resolver, menos ou menor será a probabilidade de haver violência, mortes e outras questões associadas. Enquanto acontecimento histórico, claro que a história precisa de tempo e de pensamento sobre isso, mas enquanto acontecimento histórico, como é que isto se classifica? Tendo em conta as outras pandemias que tivemos recentemente, até, por exemplo, eu não me lembro bem das que tivemos mais recentemente, não me lembro do SARS, não me lembro bem, não sei o que é que isso... Porque elas na realidade, ou seja, nos meus 50 anos de vida, eu também não tenho memória de nenhum outro facto, ou seja, várias vezes foi anunciado que podia acontecer, mas conseguiu separar a tempo dele não se transformar, ou seja, da epidemia não se transformar numa pandemia à escala global. Esta é a primeira vez que acontece com esta incidência. E, portanto, é um fator que muda as regras do jogo. E, portanto, na análise histórica, falar-se-á sobre, na história do século XX, sobre a queda do muro de Berlim, falar-se-á em termos de contexto daquilo que foi a queda das torres, pelo simbolismo cultural que teve, ou seja, um ataque na América, já não havia um desde Pearl Harbor, e depois de tudo aquilo que veio para a grande guerra do Médio Oriente, que se prolonga e se prolongou durante quase todo o final do século XX, início do século XXI, e depois haverá a pandemia, muito provavelmente, porque vai ser um tempo a menos que, obviamente, de repente, agora estamos aqui e acabou de ser anunciado que vai haver uma nova vacina. E então, isso muda completamente tudo. E nós passamos a olhar para a nossa vida, daqui a X meses vai tudo voltar ao normal,
e já sabemos qual é a data, porque é o número de vacinas a produzir, onde é que elas podem ser produzidas, quantos milhões é que são necessários, e depois para vacinar, portanto, o horizonte temporal é este. Ou então, se não for assim, nós vamos, historicamente, olhar para isto como tendo sido um marco importante, porque pela primeira vez na história moderna, desde a gripe espanhola, que não tínhamos estado perante uma situação destas. E também com uma diferença, é que da outra vez nós aplicámos uma série de medidas parecidas com estas, mas não sabíamos tanto e não, portanto, não tínhamos noção tão grande nem das consequências e do medo passível de estar associado a ela, e ao mesmo tempo do risco que estava incluído também. Portanto, as nossas sociedades hoje em dia são muito mais reflexivas. Ou seja, as pessoas estão habituadas a saber as causas, estão habituadas a saber os porquês e estão habituadas a procurar causas e porquês. E, portanto, quando aparece isto, começa-se a discutir de onde veio, o que é que faz, o que é preciso fazer para resolver. E, portanto, isso é com o grau de conhecimento, mesmo que não sirva para resolver imediatamente, mas nós estamos a olhar para a busca de soluções na lógica de quantas semanas é que faltam. Quem é que está a tentar descobrir, quem é que está a tentar fazer. E, portanto, isso muda, isso é uma mudança também de outros momentos históricos e tem a ver com o facto de vivemos numa sociedade baseada em funcionamentos em rede e, ao mesmo tempo, baseada nas tecnologias da informação e comunicação. E isso aí eu acho que vos posso garantir. Uma pandemia com internet é claramente algo muito diferente de uma pandemia num mundo sem internet. E, portanto, essa é uma mudança histórica que marca também. Nós experimentámos tudo. Há bocado falámos das aulas, mas podemos falar das compras. E depois também, do lado negativo, mas interessante em termos analíticos para perceber como podemos lutar contra essa divisão na sociedade, uma sociedade em que se divide entre aqueles que podem ficar em casa mais protegidos e aqueles que são obrigados a se expor em nome do funcionamento da sociedade. Portanto, nós não nos podemos esquecer que todos aqueles que ficaram em casa a trabalhar à distância sobre este período e que poderão continuar a ficar, por cada um desses, num país como Portugal, há 4 ou 5 que têm que ir para a rua. E isso é uma nova divisão de classe. Isto não é uma visão marxista, mas ou seja, há aqueles, em termos, o trabalho hoje em dia também define aquilo que são as condições de saúde e de sobrevivência à pandemia. Ou seja, se eu trabalhar numa caixa de supermercado, estou mais propenso a ter o vírus do que se trabalhar em casa e, portanto, com um conjunto de contactos mais limitados. Teoricamente, é claro. Depois depende dos meus comportamentos de risco em qualquer uma das situações. Mas isso é uma outra divisão na nossa sociedade e que vai deixar marcas também, porque no dia em que as pessoas que estão mais expostas perceberem que não têm as proteções devidas ou que não está a ser reconhecido o seu valor, aí pode haver realmente uma fricção social maior. E por isso é que tem também sido muito importante, na gestão destes equilíbrios, o facto das próprias campanhas publicitárias, por exemplo, salientarem o trabalho de todos aqueles que estão na linha da frente, e que tanto são os médicos como são as caixas de supermercado. E, portanto, há um reconhecimento social por parte das pessoas. Isso ajuda a diminuir as tensões, mas elas estão lá. Portanto, também, por exemplo, em Hong Kong, neste momento, em sítios onde a pandemia está mais ou menos debelada, voltou-se à rua com os protestos, ainda ontem e anteontem. E, portanto, polícia, violência, etc. Que é algo que, nestes momentos de confinamento, também desapareceu. Nas nossas instituições... Diz. Desculpa. Essa questão é muito interessante, porque eu tenho reparado que empresas que nós conhecemos, de supermercados, de gasolineiras, etc., têm feito muitos anúncios em paragens de autocarro, em
billboards no meio da rua a agradecer aos seus trabalhadores, se calhar para apaziguar esse tipo de fricção social que pode haver, porque se perceber que essas pessoas estão realmente fragilizadas, isso pode gerar completamente uma... Vamos ver, nós neste momento estamos, para nós percebermos o quanto estamos longe de uma normalidade, se estas mesmas coisas que estão a passar hoje não estivessem associadas à pandemia, e portanto e ao medo de ficarmos infectados todos, etc., já alguém teria proposto que, para além da discussão sobre a proteção no trabalho ou não, que fossem criados subsídios de proteção, assim como existem subsídios de almoço. Ou seja, no momento em que quem, para trabalhar, tem que, em termos de proximidade com outras pessoas, para quem tiver que pagar do próprio bolso máscaras e gel, só para falar de duas dimensões, isso representa, nos agregados familiares em que os salários estão mais próximos do salário mínimo, uma parcela muito importante. Embora as máscaras estejam a reduzir o preço, etc. Mas, por exemplo, as máscaras que são vendidas no Continente ou no Pingo Doce, mesmo aquelas sociais, são vendidas entre 5 a 10 euros. E, portanto, é um intervalo, podem ser utilizadas muitas vezes, mas tem esse custo. Comprar máscaras cirúrgicas, depende. Já há algumas que são vendidas a 50 cêntimos, mas há outras a 1 euro, outras a 1,5 euro. É possível que tudo isto volte a normalizar, mas se estivermos a pensar num agregado familiar de 4 pessoas e se tivermos que voltar à escola, etc., etc., é uma transformação também do rendimento nas casas. E, portanto, nem todos, perante a pandemia, têm a mesma possibilidade de se proteger. Já não é questão apenas, é que há um custo monetário a pagar pela proteção. Portanto, todas estas coisas estão afastadas de algum momento da nossa visão, mas vão regressar em breve. A menos que, de repente, exista outra vez que aquilo que nós não queremos, outra situação de mais de peso em termos da pandemia. Mas, para dizer também que, embora tenha havido a questão do 1º de Maio e que tenha havido pessoas na rua, neste momento não há espaço para protestar. Vamos imaginar. Se alguém quiser, voltando mais uma vez ao contexto que é mais próximo, quer a vocês, quer a mim, que é o de ensino superior, por exemplo. Há muitos anos atrás, nos anos 90, quando se protestou relativamente às propinas, ocupava-se salas de aula, fechava-se universidades, ia-se para a rua, ia-se para o corredor, como no Isqueté eu fiz, jogar às cartas enquanto as pessoas estavam na fila para pagar propinas, para tentar fazer com que os colegas aderissem, ia-se bater à porta das aulas, entrava-se, fazia-se manifestações. Isso desapareceu, pela simples razão de que nós não estamos na universidade. Se neste momento os alunos quiserem protestar contra a qualidade do ensino, contra a zombificação ou a zoomificação das aulas, onde e para onde é que podem ir fazer esse protesto? De alguma maneira estamos a voltar um bocadinho àquela dinâmica do Wikileaks ou do Edward Snowden, em que a única forma de protesto é pelo hacking ou pelo dump de informação ou pelo leak de algum tipo de informação. O que também é interessante, mas mais uma vez, nem todos, se isso pode acontecer nas universidades e no espírito do quadro da universidade, esse termo de protesto, porque não há espaço para ser ocupado, não há local para protestar, já, por exemplo, noutros espaços, não pode acontecer, em que os trabalhadores estão muito afastados. Podemos imaginar que pode acontecer num supermercado. Pode, é óbvio. Se as condições de trabalho não forem suficientemente boas, os trabalhadores podem decidir fazer greve e fechar o supermercado e, portanto, isso tem um impacto, porque no quadro da pandemia as pessoas não podem, e por isso é que a greve foi proibida durante o período de emergência. Mas, portanto, agora já seria possível alguma coisa desse tipo de protesto. Mas noutras situações, não. E, portanto, é uma adaptação também forçada a estas dinâmicas e que implica que todos os atores sociais se reposicionem perante esta situação.
que há uma aprendizagem a fazer também. No próximo podcast retomaremos a nossa programação habitual. Até breve.